o livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Senhor, te louvamos, te exaltamos e agradecemos, ó Pai, o teu nome, pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. Se aqui estamos é porque o Senhor permitiu. Então nos ajuda, Senhor, aumenta as nossas fé, para que possamos alcançar um coração puro na tua presença, um coração quebrantado. E o teu Espírito Santo possa agir na minha vida e na vida de todos aqueles que aqui estão nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar, continuem adorando. Lembre-se, irmãos, que nós falamos a semana passada um pouco sobre fé, né? Falamos sobre a motivação da nossa fé, alguns versículos que falam que a fé para nós muitas vezes é quando nós conseguimos acreditar naquilo a qual é contrário a todas as coisas. E hoje nós vamos falar, como eu falei, nós vamos falar sobre a fé salvífica, ou seja, a fé para salvar. E esse versículo ele é interessante. É por isso que lá em Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima de Deus primeiro tem que crer que Ele existe. Você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que nós vamos falar sobre a fé salvífica? Nesse estudo nós vamos falar sobre várias maneiras de fé. E hoje nós vamos falar sobre a fé para me salvar. Será que eu tenho fé para me salvar? Você acha que você tem fé para se salvar? Primeira coisa, eu tenho que crer em Deus. Não vejo e nunca vou ver com os meus olhos físicos. Mas através da minha fé eu tenho que dizer: Deus existe. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem um plano de salvação para a minha vida. E eu acredito nisso. Isso é ter fé. Porque se você for falar isso para algumas pessoas, elas vão dizer para você que não existe, que é mentira, que isso não acontece, que não é desse jeito. Mas a fé, de acordo com a Bíblia, é uma dádiva de Deus, concedida a quem? A nós. E é onde nós temos nesse versículo que é o texto: que pela graça sois salvos. Mas eu sou salvo mediante o quê? A minha fé. O que é graça? Favor imerecido. Então eu sou salvo porque eu mereço? Você é salvo porque você merece? Não. É por isso que a fé salvífica é algo extraordinário, né? Porque nós vemos as pessoas olharem para os outros, dizendo: aquele não matou a vida inteira, aquele roubou a vida inteira, aquele fez isso, aquele fez aquilo, ele não merece ser salvo. Não, aquele lá aprontou, também ele não merece ser salvo. Mas segundo a Bíblia, ninguém merece ser salvo. E por que nós somos salvos? Porque nós temos que ter fé na salvação. Não é merecimento. Sabe quando eu perco a minha salvação? Quando eu começo a achar que eu mereço alguma coisa. E na parte B, no versículo 9 diz: não pela obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é o que eu faço que me traz a salvação. Entenda isso. Não é o que eu faço. A minha salvação é pela fé. Eu preciso desenvolver a fé para salvar.
para acreditar na minha salvação. Não, eu sou salvo porque eu já ajudei muita gente. Não, eu sou salvo porque eu sou bom. Olha, você acha que Deus vai salvar um homem bom que nem eu? Não é isso que nós ouvimos? Não, olha, eu sou salvo, eu trabalho, eu me esforço, eu faço um monte de coisa aí, sou uma pessoa tão boa. Você acha que Deus não vai me salvar? Eu ajudo tantas pessoas, faço isso. Não. Entenda uma coisa. É por isso que nós vamos falar sobre a fé salvífica. Porque é algo extraordinário você acrescentar uma fé para te salvar. Dizendo, não, eu sou salvo pela fé. Não é por aquilo que eu faço. É porque eu consegui desenvolver a fé dentro de mim. Nós vemos aqui que diz aqui que a fé ela é um dom. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Ou seja, ninguém quis pagar o preço, mas Jesus ele foi e roubou. É por isso que diz lá, abre aí, esse versículo é o textual da Bíblia, João 3,16. Esse todo mundo sabe que agora não está nem a Bíblia, mas vamos abrir para nós lermos. Eu gosto de estar lendo com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16. Este é o texto áureo da Bíblia, o versículo mais importante que nós podemos ver sobre salvação. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que a salvação é pela fé? Deus ele fez a parte dele. E qual foi a parte dele? Amar o mundo de tal e deu o seu Filho unigênito. Foi para salvar todo mundo? Foi para salvar todo aquele que ele amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. É por isso que a salvação é pela fé. O sacrifício de Cristo, ele conseguiu amar o mundo inteiro. Eu me sacrifico por todos. E agora o que eu preciso fazer para me salvar? Desenvolver a fé em acreditar que aquele sacrifício foi por mim. É por isso que a fé para salvar, tem muitas pessoas aí que não usam a fé, mas são muitas vezes arrogantes. Muitas vezes falam, não, Deus já morreu, está me salvando. Não, Deus se fosse bom, o mundo não estava desse jeito. É porque muitas vezes nós queremos fugir das nossas responsabilidades. Qual é a minha responsabilidade mediante a salvação? Eu preciso desenvolver uma fé para salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele me amou de tal maneira. E Ele deu o seu único Filho para morrer em uma cruz. Mas só que Ele não disse que era somente isso. Ele disse para todo aquele que nele crê. Crê quer dizer o que? Ter fé. Aonde que entra? Jesus já fez o sacrifício lá na cruz. E hoje eu preciso dizer, aquele sacrifício foi para me salvar. E eu consigo crer nisso. Desenvolver a fé para salvar. É mesmo eu errando, eu falhando, eu pecando. Mas eu sei que eu ainda tenho alguém que eu posso me reconciliar, que pagou um alto preço por mim. É por isso que quando nós falamos sobre fé salvífica, nós falamos sobre uma fé que muitas vezes ninguém pode tirar de você. Alguém pode olhar para você e dizer, você não é salvo.
Alguém pode olhar para você e dizer, não, você perdeu a sua salvação. Mas você vai olhar para você e vai dizer, não, eu tenho fé para ser salvo. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou mentiroso, eu sei que eu engano muitas vezes, eu sei que eu faço algumas coisas erradas, mas eu sei que eu creio nessa salvação. E eu peço perdão a Cristo todos os dias. E busco a transformação da minha vida. Isso é ter fé, irmãos. E é esta fé que nós não perdemos. Podemos perder. Quantas pessoas têm perdido esta fé? Quantas pessoas têm perdido a fé para se salvar? Porque já não acreditam mais na salvação. Abandonam tudo, não estão nem aí, não quero nem saber. Esqueceram disso, desta fé. E é esta fé que eu e você, nós nunca podemos perder. Porque Deus, Ele é bom, o mundo inteiro, todos são amados de Deus. É por isso que não, mas Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que nós vemos aí, mediante tudo isso, que Deus, Ele é amor. Ele é amor. E para mim ser salvo, o que eu preciso fazer? Acreditar. Ter certeza. Abra aí a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5 e o versículo 4. João capítulo 5, que diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa, todo o que é nascido de Deus. Então entenda que João, ele está dizendo sobre o quê? Sobre uma fé para salvar. Mas para minha fé vencer o mundo, porque quantas pessoas o mundo tem nos vencido? Quantas pessoas no mundo tem nos vencido? A tristeza, a angústia, a perseguição, a fome, o medo. O mundo vence eles, eles se entregam de uma tal forma. Muitos vivem à base de remédios. Muitos vivem em desespero, em ansiedades. Muitos até tiram as suas próprias vidas. Vivem brigando, xingando, se agredindo. Sabe por quê? Porque o mundo os venceu. Mas a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, ou seja, eu tenho fé para me salvar, o mundo não para me vencer. O mundo ele pode se levantar, mas ele não vai vencer porque eu tenho fé para se salvar. Aleluia, Deus. E hoje nós vemos poucas pessoas se levantar com esta fé para se salvar. Não deu aquilo outro certo, acha que já está tudo errado. Não. A sua fé na sua salvação tem que ser inabalável. É por isso que ele diz, esta é a vitória, né, que vence o mundo, a nossa fé para todo aquele que é nascido de Deus. É aí que é interessante. Como que eu faço para nascer de Deus? Como que eu faço para nascer do Senhor? João capítulo 1 e versículo 12.
Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12. Todos acharam aí? Amém? Diz assim, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe os poderes de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Aos que têm fé no nome de Jesus. Essa é a salvação. A todos quantos receberem, são filhos de Deus? Não, porque não é os que recebem, é os que creem. A todos quantos receberem, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Não é só receber. É por isso que muitas vezes, muitas pessoas estão recebendo a Cristo, estão na igreja, estão na presença do Senhor, mas ainda não desenvolveram a fé para acreditar na sua salvação. Crer e dizer, não, eu creio em Cristo, eu sou filho de Deus, porque eu creio, eu tenho fé nele. É desenvolver a fé muitas vezes. Porque se alguém olhar para você e dizer, não, você não é filho de Deus, o que você vai falar para ele? Que você é ou você não é? Fala, não, eu sou, sabe por quê? Porque eu creio. Eu tenho fé. Eu recebi Ele, eu aceitei a Ele, eu estou na presença dEle e eu estou crendo nele de todo o meu coração. E isso ninguém tira. É por isso que a fé, irmãos, ninguém consegue tirar. Se você desenvolver essa fé para a sua salvação, ninguém vai conseguir tirar, porque as suas convicções, elas vão ser certeiras. Quando alguém vir falar alguma coisa, você diz, não, eu sou filho de Deus. Eu tenho direito à salvação. Alguém fala, mas você faz isso e aquilo, que errado. Você fala assim, olha, a salvação não é pelas obras. A salvação é mediante a fé, mediante a graça. E Deus conhece o meu coração, o meu íntimo, o meu secreto, quando eu estou orando, quando eu estou me arrependendo. Então você cria aquela certeza da sua salvação. Aquela fé que ninguém pode fazer o quê? Tirar de você. E hoje o que nós não vemos é isso, pessoas sendo levadas por qualquer vento, esquecendo que eu sou filho de Deus. Por quê? Porque eu acredito, eu recebi. Então a fé salvífica, muitas vezes eu preciso receber a Cristo, eu preciso crer verdadeiramente nele. Como diz esse versículo aqui, nós cremos, recebemos e nos tornarmos filhos de Deus. Eu sei que todos que estão aqui, como você, pastor, mas é uma palavra que todo mundo já sabe, sim. É por isso que nós estamos começando a falar sobre fé, sobre a fé salvífica, e vamos falar sobre outras fé também. Mas é importante você aprender sobre isso, porque eu quero que esta fé, ela fique marcada no seu coração, para que quando alguém vir falar alguma coisa da sua salvação, você diga, não é assim não. A palavra diz o que? Ao contrário. E a palavra diz que todos aqueles, quando creem no seu nome, são filhos de Deus. Abra em Gálatas 3:26. Diz assim, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos
Sou filho de Deus. Mas como que eu sou filho de Deus? Mediante a fé em Cristo Jesus. Entenda que tem uma palavrinha que muda tudo, que é a nossa fé. Ou seja, eu posso dizer que todo mundo é filho de Deus? Posso. Mas a Bíblia fala isso? Não. A Bíblia fala que todos sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, para mim ser filho de Deus, não basta saber que Ele existe e não basta saber que Jesus morreu em uma cruz. Eu tenho que desenvolver algo em mim que eu acredite nele, como aquilo sendo verdade. Mesmo que eu nunca tenha visto e mesmo que eu nunca vou ver com os meus olhos carnais. Mas a minha fé, eu já desenvolvo e já acredito como sendo real. E digo, não, isso é verdade. Porque eu tenho fé. Então eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus porque você crê em Jesus mediante a sua fé. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu preciso ver Cristo? Eu precisei ver Jesus morrendo em uma cruz? Não. Porque eu sou salvo pela fé, não é por vista. É por isso que quando nós entramos no campo da fé, muitas vezes, muitas pessoas vão tentar distorcer as coisas. E vai dizer, não, aqui você é filho de Deus, nada, você tem pai ou mãe aí. É Ele que é seu pai, é sua mãe, sim. São nossos pais. Mas para nós termos a vida eterna, nós precisamos de um Salvador. E quem é esse Salvador para você? É Cristo, porque eu creio nele. Ele é o meu Salvador. E eu sou filho de Deus porque eu creio, eu tenho fé em Jesus Cristo, mediante a minha fé em Cristo Jesus. É algo que parece, tão simples, mas quando nós vamos praticar, parece que é uma dificuldade. Por que é uma dificuldade? Porque daí entra o medo, entra a dúvida, entra muitas vezes as pessoas no meio, entra o sentimento, entra as emoções, começa a entrar um monte de coisa e a gente começa a colocar em dúvida, será que eu sou salvo, será que eu não sou, o que aconteceu? Daí acontece alguma coisa, eu já quero sair da igreja, eu quero abandonar Cristo, abandonar a salvação. Peraí, se você desenvolver esta fé para salvar, nunca na sua vida você vai querer abandonar Cristo. Aconteça o que acontecer, porque você sabe que você descobriu aquilo que é mais importante para a sua vida, que é a sua fé para salvar você. Não é a sua fé para salvar as pessoas, é a sua fé para salvar você. Então, mesmo que todos estejam deixando, você diz, eu não vou deixar, porque eu já desenvolvi a minha fé em Cristo. E esta fé, ela disse que é mediante a fé em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Será que você realmente se considera filho de Deus? Mediante a sua fé, a sua certeza. É isso, irmãos, que a fé tem que trazer para as nossas vidas, uma segurança. É eu estar seguro, eu estar sereno. Eu não precisar gritar, eu não precisar xingar, eu não precisar esbravejar, mas apenas falar com certeza e com convicção, dizer, eu sou filho de Deus. Eu tenho direito à minha salvação, porque foi por causa de Cristo, não foi por minha causa. Eu não merecia, mas Ele quis morrer por mim. E Ele morreu por todos. E quem desenvolver esta fé, não importa o que fez ou o que praticou, ele tem o direito à salvação. Então, por isso que eu nunca posso privar ninguém de ser salvo. Dizer, esse merece, esse não merece, esse vai ser, esse não vai ser, não. Desenvolva a sua fé para salvar. E diga, não, eu creio na minha salvação. E eu vou buscar, para que eu possa ser o quê?